se você tem conta ou mesmo se você não tem relação nenhuma com o PicPay, esse vídeo é para você. E hoje eu vou explicar para vocês, inclusive com muita prática, quais os serviços mais vantajosos que eles oferecem para a gente. Então fiquem comigo até o final desse vídeo e vocês vão descobrir muita coisa interessante sobre esse banco digital bastante famoso. Pois é, o PicPay tem mais de 34 milhões de usuários ativos, é um número bastante expressivo. Para vocês terem uma ideia, o Banco Inter tem 30 milhões de usuários, então são aproximadamente 4 milhões a mais do que o Banco Inter, que é um banco bastante consolidado aqui no Brasil, mas longe dos quase 90 milhões dos usuários ativos da Nubank, que já é considerada a quarta maior instituição financeira do país. Mas, apesar de uma quantidade menor do que esses outros concorrentes, o PicPay se tornou muito famoso por oferecer uma rentabilidade da conta digital acima da média, acima dos demais bancos digitais. Hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, o PicPay está oferecendo 102% do saldo que você deixa parado em conta. Mas não basta somente deixar esse montante parado, tá, pessoal? Vocês têm que direcionar esse montante para o que eles chamam de cofrinho. Vou colocar uns prints aqui para vocês entenderem bem o que é. Então vamos primeiro a uma análise mais técnica, porque a primeira pergunta que eu faria antes de colocar o meu suado dinheiro, seja qual for a instituição financeira, é: será que ela é confiável? Então vamos mostrar aqui para vocês primeiro a idade dessa instituição. E tem aproximadamente 11 anos de atuação no mercado brasileiro. Já o C6 Bank tem 6 anos, é muito mais jovem. O Banco Inter, talvez um dos mais velhos aqui desse comparativo, tem 30 anos de idade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ele fica ali empatado praticamente com a Nubank. Aí já temos uma oportunidade boa de análise, né? A Nubank, com 10 anos, praticamente o mesmo tempo de vida, já conseguiu fazer 3 vezes mais clientela, né? Já conseguiu conquistar um share de mercado bastante expressivo, aqueles 90 milhões, enquanto que o PicPay está na casa dos 35 milhões. Então, o que será que a Nubank está fazendo diferente a ponto de conquistar quase 3 vezes mais do que o PicPay? Já é um ponto de atenção, tá, pessoal? O número de clientes é importante, sim, mas agora vamos para o segundo ponto de análise, que é muito interessante vocês terem noção. Tá aí na tela para vocês. Bom, essas fontes são extraídas da fonte Banco Data. Essas informações que estão na tela representam os lucros líquidos anteriores do PicPay. Então vejam que é um gráfico um pouco preocupante, né? Ela não teve lucros líquidos nos últimos 4 anos, né? Estamos falando aí de 2020, 21, 22 e 23, que são períodos já fechados, mas conseguimos notar aí uma melhora nessas perdas de lucro, tá? Veja um gráfico que ele demonstra uma crescente, mas ainda assim é um cenário um pouco preocupante, tá, pessoal? Não vou entrar no detalhamento do balanço da companhia, esse será tema para outro vídeo, um pouco mais técnico, focado ali na saúde financeira do PicPay. Então, para vocês terem uma ideia, vamos comparar com outros bancos. Então tá aí na tela para vocês o mesmo gráfico de lucros líquidos do C6 Bank. Também temos uma série de prejuízos, né, nos últimos 4 anos. Foi constatada uma perda de quase 637 milhões de reais e no ano passado isso reduziu um pouco para 473 milhões de perda, né, de prejuízo líquido. Então, se a gente for comparar com o PicPay, dá para a gente influir que de 2020 para cá o PicPay reduziu seu prejuízo uma velocidade maior do que o C6 Bank, né? Estamos falando de um cara que saiu de 275 milhões para quase 5 milhões de prejuízo. Enquanto que
O C6 saiu de quase 637 milhões para 473 milhões, ou seja, o PicPay conseguiu reduzir o seu prejuízo de 2020 para 98%, ou seja, ele quase netou, né? O que a gente costuma falar, ele quase chegou no lucro zero, que para uma situação dessa é muito relevante, né? Lembrando que ele tem 4 anos de prejuízos consecutivos. O C6 então foi de 636 milhões para 473, o que representa uma redução de apenas 25% nos últimos 4 anos. Outro concorrente interessante para a gente comparar. Vamos ver o Banco Inter, olha só que situação bem melhor a deles. Então vejam aí na tela, pessoal, o Banco Inter já vem apresentando lucros líquidos desde 2020, né? Então, no mesmo período comparado, o Banco Inter, ao contrário do C6 e do PicPay, conseguiu trazer números interessantes, ó. Apesar deles terem tido o seu maior lucro líquido só lá em 2020, é importante notar que mesmo nos anos pandêmicos, o Banco Inter conseguiu se manter acima do zero, né? Conseguiu ter algum lucro. Isso é extremamente importante para as ações da companhia, extremamente importante para os acionistas e para o mercado como um todo. O único ponto que eu ressaltaria aqui, pessoal, é justamente o seu maior lucro dos últimos 4 anos ter sido só lá em 2020, né? E daí de lá para cá ele só decresceu. Isso é um ponto a se observar, né? Enquanto o C6 e o PicPay vêm numa crescente, o Banco Inter está se mostrando um caminho contrário, mas mesmo assim, né, eu prefiro investir em instituições que tenham lucro, por menor que ele seja. Mas essa tendência de receitas é algo que sempre a gente tem que observar com bastante cautela. E a Nubank talvez seja um dos motivos, né, que expliquem aqueles 90 milhões, né, aquele delta de quase 3 vezes mais em usuários ativos em relação ao PicPay. A Nubank, vejam aí na tela, ela já apresentou um lucro mais consistente, eu diria assim. Vejam o gráfico, ela estava também no prejuízo em 2020, veio a pandemia, né? Em 2020 e 2021 eles apresentaram prejuízos bastante expressivos, na casa aí dos milhões, só que de 2022 para cá eles vêm crescendo e muito as suas receitas, o que resultaram em lucros líquidos bastante interessantes, a 1,1 bilhão, e em 2023, né, o final do ano passado, eles já registraram 1,7 bilhão de reais de lucro líquido. Então, isso é extremamente favorável para Nubank. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu comparei com os principais concorrentes e vejam que o PicPay tem ainda muita lenha para queimar, que eu concluiria aqui logo de cara. É um banco que, apesar de estar tendo prejuízos consecutivos, é um banco que se mostra em tendência de crescimento em lucros líquidos. Isso é um ponto favorável para a instituição. Outro fator, eles têm mais de 10 anos no Brasil, então conhecem bem as nuances políticas e econômicas aqui do país, então eles já surfaram bem várias oscilações de mercado, várias mazelas que nós temos aqui no país, inclusive a pandemia. E se não quebraram lá, minimamente souberam muito bem gerir. Não vou dizer que não podem quebrar futuramente, mas já sofreram um momento extremamente estressante e testou muito a governança dessa companhia. Então é um ponto positivo sim, eles terem passado a pandemia e terem registrado quedas de prejuízos, né? Eu gostaria sim de falar para vocês que fossem lucros líquidos cada vez maiores, mas essa é a situação atual, tá?